Então, sexto ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos agora, abordando sobre o tema massas de ar. Muitos dos senhores já devem ter lido, ouvido falar por aí, assistido nos jornais, quando se trata da previsão do tempo, que uma massa de ar que veio do continente tal chegou ao Brasil e que agora na região tal a temperatura vai elevar ou a temperatura vai mudar, enfim, isso é decorrente das massas de ar. Então, para isso, nós precisamos entender como essa massa de ar acontece, quem ela é. Então, peço que os senhores me acompanhem aqui, por favor. É importante, que nós saibamos que elas são importantes na dinâmica climática, ou seja, elas são importantes no clima do planeta Terra, ok? E que elas são grandes porções da atmosfera, que elas são formadas sobre grandes áreas planas, com baixas altitudes e cobertura de superfície contínua, como os oceanos e planícies continentais, que elas influenciam no comportamento atmosférico onde passam, Então, por exemplo, se uma massa de ar, um exemplo, tá? Se uma massa de ar vem da região sul do Brasil e aí ela passa aqui pela região centro-oeste e vai para a região nordeste, por todos estes lugares aonde ela percorreu, ela vai influenciar no comportamento atmosférico, tá? Lembrando que isso foi um exemplo, só para vocês entenderem como que ela influencia por onde passa, tá bom? Elas agem em todo o globo e podem ser identificadas pela região de formação, ou seja, por exemplo, ela foi formada na região nordeste, por exemplo, do nosso país. Então, através da sua região de formação, nós podemos identificar aonde ela foi formada, através das características que essa massa de ar traz pra gente, entendeu? As massas de ar, elas são originadas em latitudes, ou seja, na horizontal, próximo à linha do quê? Do Equador. E lá elas são quentes e denominadas equatoriais, correto? As massas de origem oceânicas, elas são sempre úmidas, enquanto as continentais costumam ser mais secas, correto? Então, estas foram alguns detalhes, características sobre as massas de ar, que eu acredito que seja importante para os senhores entender, tá bom? Aqui, ainda na página 16, vocês têm um mapa, que ele trata-se Brasil, massas de ar. Aqui vocês podem perceber pela legenda, as informações sobre este mapa, Essas setinhas aqui, elas são as diferentes tipos de massa de ar que estão circulando pelo Brasil, tá bom? Então aqui, ó, cada cor ela identifica um tipo de massa de ar que está vindo de algum lugar, correto? Então peço que os senhores leiam este texto aqui e observe bem o mapa para compreender o que foi tratado na aula, juntamente com a leitura e compreensão das informações do livro, correto? Volto na próxima aula para começarmos a tratar sobre os elementos climáticos, ok? Até breve!